como nós devemos nos posicionar na pornografia, contra a pornografia, o jovem, o solteiro, o casado, para que assim ele possa refletir a pureza de Cristo, né? Olha, tem várias, sobre esse assunto tem várias coisas para a gente pensar, né? Eu acho que uma delas seria cuidado com o que você vê, né? Lembra de Filipenses 4:8, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensar, isso ocupar a vossa mente. Eu estou parafraseando o versículo, né? Uhum. Mas assim, será que o que eu tenho alimentado a minha mente, os meus olhos? Por exemplo, né? Os filmes que você vê hoje, né? Quase todos os filmes têm cenas impróprias, né? Cenas de nudez, cenas que podem levar você à tentação. Então, se você está se expondo a algo que te leva à tentação e ao pecado, pare com isso imediatamente. Por exemplo, se você sabe que aquele filme ali tem uma cena de nudez, tem uma cena... Então, ou, sabe, corta, deleta, foge disso daí, procura outra coisa para você ver. Você sabe, por exemplo, que no seu feed aí no Instagram ou nas redes sociais tem moças que se apresentam de maneira, sabe, como a gente vê lá em Provérbios, aquela mulher adúltera, né? Que vai lá e te leva como um animal ao matador, um boi ao matador, alguma coisa assim. Então, deixa de seguir imediatamente. Você vê uma foto imprópria, deixa de seguir. Corta, que nem José, né? Que a mulher de Potifar tirou a roupa dele e saiu correndo. Né? Mesmo que ele saia correndo pelado, ele sai correndo. Tome cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que tem alimentado a sua mente. Né? Então, outra coisa, se você está lutando contra o pecado e não está conseguindo, né, sozinho, procure ajuda, aconselhamento. Às vezes a pessoa fica com o orgulho de não querer expor as suas fraquezas, né, não querer expor que ela peca, e fica se afundando ainda mais no pecado. Então procure ajuda, um mentor, como eu falei, a importância de ter alguém para te acompanhar, um homem piedoso, né, um pastor, para orar com você, para te aconselhar, para fazer também um mentoramento, perguntar aí, como é que está a sua luta nessa área? Né, para te ajudar você nesse mentoreamento. Então, cuidado com o que você vê, foge disso, procure ajuda. Né? Outra coisa, procure entender que isso é perverso, tenha uma ojeriza em relação a isso. Saiba que todas as vezes que você clica, né, no link pornográfico, você está contribuindo com isso. Né? Eles ganham com seus cliques, você está contribuindo com uma indústria perversa, pecaminosa, com pessoas que estão lá, né, levando a impiedade, destruindo milhares e milhões de lares. Né? Então pense também, por exemplo, se fosse a sua mãe ali, naquele vídeo, se fosse a sua irmã, ali é a filha de alguém, é a mãe de alguém, é um ser humano, criado em mais semelhança de Deus, numa situação deplorável para sua própria satisfação. Então saiba que isso é algo nojento, é egoísta, é perverso. Então tenha cada vez mais nojo desse... não veja como uma coisa para te satisfazer, mas para uma coisa que é para você ver como algo ruim. Então quanto mais você pensar a respeito disso, pense num aspecto negativo da coisa. Né? E outra coisa, fortaleça-se no Senhor e nas forças do seu poder. Utilize as armaduras espirituais, né? A gente vai ver lá em Efésios 6, né? Para nós estarmos firmes no dia mal. Como é que anda, por exemplo, a sua vida de oração? Você já parou para pensar que a oração vem antes da tentação? Quando a gente vai lembrar da oração do Pai Nosso, a gente vai dizer assim, ó... não deixei cair em tentação. A gente já pede, antes da tentação, a gente já pede para não deixar cair, né? Então você tem uma vida de oração, você pede a Deus que você não caia em tentação, porque, via de regra, em algum momento você vai ser tentado, mas você tem orado por isso, Senhor, não me deixa cair em tentação, me livra do mal. Então uma vida de oração pedindo a Deus para que Ele
te livre, para que ele te purifique. Peça, se você caiu, se você já caiu, já está nessa situação, peça perdão a Deus, não fique, sabe, se afastando. Tem algumas pessoas que depois que pecam, ficam tão culpadas e com medo que se afastam e se afundam ainda mais. Mas não, se você caiu, é o momento de levantar, confessar o seu pecado, pedir perdão ao Senhor e buscar firmar-se, buscar ajuda, sabe? Buscar levantar-se e fazer o bom uso das disciplinas espirituais. A meditação na palavra, a oração, a comunhão, quem sabe oração com jejuns, né? Clamando a Deus, né, por isso, pela sua libertação desse pecado específico, guerrear com as armas que você tem contra o pecado, com tudo aquilo que te aproximar de Deus, você se aproxima. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você se afasta. Se um olho te faz pecar, arranca. Se uma mão te faz pecar, arranca. Se alguma coisa que você está vendo está te levando ao pecado, corta. Veja se você não está criando hábitos, por exemplo, pecaminosos, toda vez acontece de determinada maneira, né? Em um determinado horário, um determinado hábito, que você começa a quebrar esses hábitos antigos, esses ciclos viciosos de pecado, com novos hábitos edificantes, certo? Então, algumas dicas na luta contra o pecado aí da pornografia.